Para a Arte Basel 2023, a Gomidjen Co pensou uma seleção de trabalhos que tem como ponto de partida uma obra seminal de Maria Martins chamada Cobra Grande, feita em 1943. Essa obra foi mostrada pela primeira vez na Valentine Gallery, em Nova York, em uma exposição intitulada justamente Amazônia. A Cobra Grande é uma lenda que nos fala dessa imensa serpente que moraria no fundo de um rio e teria, uma certa vez, tido uma relação com uma indígena. E dessa relação teria nascido 2 filhos, gêmeos. E esses filhos teriam uma fisionomia em parte humana, em parte animal. Afinal, essa espécie de deusa, né, de mãe do rio Amazonas, nos fala da fertilidade, nos fala de prazer, mas a gente sabe, como na obra da Maria Martins, cujo trabalho é muito próximo de uma grande outra escultora, Louise Bourgeois, quando a gente vai habitar, quando a gente vai visitar esse território do desejo, do prazer, a gente está falando de prazer, mas está falando de dor, né? Está falando de desejo, mas está falando de medo também. Então essa obra de Maria Martins, que é o eixo desse conjunto que a gente vai mostrar em Arte Basel 2023. A gente começou a entrar muito na pesquisa da Amazônia, das lendas indígenas, e a floresta se tornou a grande protagonista dessa nossa pesquisa. E a gente aqui dentro da galeria, a gente começou a construir e encontrar outros trabalhos de outros artistas de diversas regiões do Brasil que a gente achava que pudesse contribuir em um núcleo coerente e que contasse a história de um período da arte brasileira, tendo a Amazônia e a floresta como protagonistas. Quando a gente vai visitar as obras de Chico da Silva, né, um artista que vem do Acre, nascido no começo do século XX, a gente também se infiltra em um território primo, digamos assim, desse deflagrado por Maria Martins, né? Nas pinturas de Chico da Silva, o que a gente vai ver é uma série de seres fantásticos, imaginados pelo artista, né? São pássaros, peixes, aves, dragões. A gente está visitando um território que nos fala da criação, da imaginação e não de uma reprodução do mundo tal como ele é. Eu acho que é importante também a gente notar como a gente está na frente de um grande cromatista, né? Naqueles fundos amarelos, né, que comparecem em vários dos seus quadros, acontece uma festa para o olhar no sentido de uma eloquência formal cromática muito, muito forte. Nesse sentido, não me parece enganoso a gente poder fazer linhas de contato com o trabalho do Chico e outros artistas, com outro artista que faz parte desse conjunto que a gente está mostrando agora, que é o Antônio Bandeira. Antônio Bandeira, que conviveu com Chico da Silva ainda nos anos 40 em Fortaleza. Também a gente teve a felicidade de encontrar uma pintura de 1955, do Antônio Bandeira, que fez essa árvore negra, l'Arbre Noir, que é uma árvore que você vê que ela está meio sem folha, meio só os galhos, uma construção meio geométrica, mas muito informal, mas com um poder, assim, um preto que se destaca assim, de uma árvore que parece que morta. Nascido nos anos 20, no Acre, Hélio Melo se dedicou a vida inteira justamente a retratar, como uma espécie de cronista da floresta, aquele universo. É interessante notar como a gente está diante dos seus quadros, cujas composições muitas vezes são simples, frente a uma espécie de cena cinematográfica, né? Tem um pano de fundo sempre verde, né? Feitas com uma mistura de nanquim e extratos de folha. Muitas vezes tem algum elemento vertical, uma casa ao fundo e algum sujeito que habita aquela cena, né? Um serigueiro indo para o trabalho,
ou aquele que está, na verdade, né, sendo o sujeito da devastação, um sujeito predatório que corta, né, a floresta, alguém à espera, né, numa casa de palha, de palafita. A gente nota que a gente não está diante de uma gratuidade, não é simplesmente um registro daquilo tal como ele é. Na verdade, é uma composição feita pelo artista daquele universo que ele conhece no seu próprio cotidiano. E nesse sentido, é que a floresta é pensada por todos esses artistas, eu acredito, né, como sujeito e nunca como objeto, né? E aí eu gosto muito de ter encontrado essa pintura do Lorenzato, que é uma paisagem de uma floresta. Existe ali uma relação, né, do rio, da água, porque você consegue ver o reflexo das duas árvores nas laterais, com esse pôr do sol no meio, o sol se refletindo na água e as árvores se refletindo na água, mas você não consegue exatamente entender aonde a água começa, onde começa o horizonte. Eu vejo muito o Pantanal ali uma paisagem pantaneira, né, nessa pintura. A série de trabalhos de Maria Lira Marques, Meus Bichos do Sertão, não deixam de ter um certo parentesco com esse universo de Chico da Silva. Os bichos de Maria Lira também são bichos imaginados, são bichos que são frutos da relação da artista com o seu entorno, com o seu cotidiano, né, próprio ali do Vale do Jequitinhonha, e através dessa vivência, dessa imbricação com a natureza, com aquele ambiente que lhe é próprio, que ela cria essa espécie de bestiário desses bichos imaginados, que ela chama dos seus bichos, os meus bichos do sertão, que encontram, por sua vez, um certo parentesco com o universo de Chico da Silva. E aí a gente também encontrou esse trabalho do Vitor Brecheret, que é um trabalho que chama Drama Marajoara, né? Marajó é a ilha que está no delta do Amazonas, no Pará, que tinha uma cultura, que é a cultura marajoara, que é uma cultura que tem o grafismo, a cerâmica, o uso do barro como grande forma de expressão artística. É interessante notar que quando a gente se põe a falar, a pensar sobre a obra desses artistas, e alguns deles já não estão entre nós, artistas já mortos, que produziram, né, na primeira metade do século XX, as suas obras nos endereçam temas muito atuais, né? A gente vive um momento histórico onde a gente está fazendo uma profunda revisão, né? Não só de uma história da arte concebida através de um cânone branco, ocidental, europeu, e revendo e reescrevendo essa história da arte, mas também revendo uma série de epistemologias ocidentais que pensam o mundo de uma maneira fixa e dividida, né? De um lado natureza, de outro cultura, né? De um lado, né, o que é do animal, o que é do humano. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar como todos esses artistas como espécies de sismógrafos que antecipam, né, o que está por vir, já sabiam, né, disso que vai se tornar hoje, né, um tema decisivo do nosso tempo, que é qual o destino que a gente quer dar para a nossa relação com a natureza, com a floresta, com tudo que nos circunda e que torna possível a vida no planeta.